Há muitos milênios, há muitos milhões de anos, muitas catástrofes aconteceram. E muitas delas o registro fóssil nos mostrou. Eis aqui um exemplo. Os tetrápodes não marinhos, anfíbios, répteis, experimentaram pelo menos 10 episódios distintos de extinção, intensificadas aos últimos 300 anos. 8 desses 10 exemplos da extinção não marinha são concomitantes com um episódio de extinção marinha conhecidos que anteriormente produziam evidências para um período subjacente de 26,4 a 27,3 milhões de anos. Realizamos a análise espectral circular, análise transformada em Fourier das unidades dos 10 eventos de extinção de tetrápodes conhecidos. Detectamos uma periodicidade subjacente estatisticamente significante com 99% de confiança. De 27 milhões de anos, nós também descobrimos que 8 pulsos de extinção marinha e não marinha coeva ou coesa, ocorreram nos tempos de erupções de vulcões, nas grandes províncias igníneas, LIPS, inundações basaltos continentais e planaltos oceânicos, com efeitos ambientais potencialmente graves. 3 desses episódios de coextinção estão ainda correlacionados às idades das 3 maiores crateras de impacto de 100 km de diâmetro, da última há 260 milhões de anos. E também são aparentemente capazes de eventos de extinção. Essas descobertas sugerem que eventos cataclísmicos globais com uma periodicidade subjacente de 27,5 milhões de anos foram a causa dos episódios de extinção periódica coordenada de tetrápodes não marinhos e organismos marinhos. Então, o registro fóssil mostra que há milênios acontecem extinções em massa. Muitas espécies dão lugares às outras. Então, a gente vai observando que de eras em eras acontecem extinções em massa. E essas extinções estão cada vez mais provadas pelo registro fóssil. Se você observar que durante o período do Cambriano houve grandes extinções em massas por causa de vulcões. Eles têm sido os maiores causadores de destruição em massa, causando prejuízo para grandes espécies, acabando com o nicho evolutivo de muitas criaturas. E tudo isso está no registro fóssil. Você pode pesquisar em qualquer lugar na internet que você vai, pelo menos, saber ao certo o que aconteceram. Tudo que eu estou conversando por aqui, estou compartilhando com vocês, é para dizer que se há milhões de anos se extinguiu grandes animais, grandes terópodes, dinossauros, e o registro fóssil simplesmente prova que aconteceu, aonde está a Arca de Noé? Porque em incansáveis buscas de procura, há um negócio um pouco mais recente
isso numa idade evolutiva, não estaria muito tempo encoberta, porque acontece de barcos serem encontrados, barcos vikings, e grandes embarcações, e essas embarcações sempre são achadas do registro fóssil. Outra coisa, agora, você vir falar para mim que a arca, ela simplesmente continha em seu interior animais filhotes, aí que está um grande problema. A alimentar animais adultos, como eu falei naquela live, é complicado, porque animais de grande porte comem muito. Leões comem quilos e mais quilos de carne. Pelo menos, aproximadamente 5 quilos de carne por dia. Se o registro fóssil mostrou que há milhões de anos sempre aconteceu extinções em massa, por que ninguém nunca conseguiu descobrir a arca de Noé? Por que será que eles querem empurrar uma história que os sumérios contam? Os nativos sul-americanos também têm a sua história sobre uma inundação. Até os índios nativos também falam sobre grandes inundações. Mas sempre o que vale é só uma história que não tem evidência científica nenhuma. Voltando, se houvesse apenas filhotes na arca, onde estariam os pais para cuidar? Aí vem aquela história. Não, eles estariam todos dormindo. Esses animais viveriam sedados dia e noite? Falam que 40 dias e 40 noites. Mas o período contado é 1 ano. Criaturas iriam ficar dormindo há 1 ano? Outra questão que me intriga. No comentário, alegando para mim que o Rio Negro e o Rio Solimões não se cruzam, eu tenho a resposta. O Rio Negro, ele tem o pH diferente do Rio Solimões. O Rio Negro possui uma crosta negra em cima, crosta de algas, e as espécies, elas não se encontram facilmente. Por quê? Porque elas estão acostumadas no habitat diferente, o pH, a temperatura da água em outra quantidade. E se cruzarem as espécies, com certeza essas espécies estarão adaptadas aos dois habitats, tanto o habitat do Rio Negro como do Solimões. Então, é muito fácil você vir e falar para mim que o dilúvio mítico aconteceu, sendo que não, onde foi parar toda essa água que haveria inundado a Terra? A era geológica não conta que houve dilúvios enormes de muita quantidade de água, porque a gente não vê insetos gigantes e também você não vê animais que morreram por inundação. E quando morreram, foram em tempos remotos, na época dos dinossauros ou antes. Então, meus amigos, é muito fácil eu culpar o homem de uma coisa que eu não vivi.
Lembre-se que a seleção natural é o grande apogeu de tudo. Ela faz com que cada um de nós sobreviva tempos em tempos. Se você observar toda a água que existe nos continentes, e nem mesmo as águas que foram da pré-história ou da época dos dinossauros, porque a água que nós tomamos é a mesma que os dinossauros beberam. Não condiz com a verdade. A verdade é que o dilúvio é apenas uma mitologia que se passou de muitos e muitos milênios. Então, pessoal, outra coisa que as pessoas falaram das serpentes, que ela simplesmente foi amaldiçoada. Olha só a mentalidade de quem fala isso. Maldições, meu povo, não existem. Porque maldições são coisas que fantasiosas, coisas que o ser humano leva como superstição. Mas a hipótese mais aceita pelos cientistas é que há muitos milhões de anos alguns lagartos ou répteis iam se aprofundando em buracos, e ao longo que os buracos iam afunilando, eles foram se adaptando, foram perdendo as patas. Então, há 252 milhões de anos, apareceu a prova que todos queriam. Cobras com patas, ou serpentes com patas, há muitos milhões de anos. Então, pessoal, é preciso que as pessoas tenham sempre muito, mas muito mesmo, muita racionalidade para poder acreditar em qualquer coisa. Acreditar que aconteceu uma grande inundação, sendo que nem os oceanos juntos com os grandes mares caberiam para fazer uma inundação do tamanho que eles propõem. A Terra, ela tem a porção mais de água do que de terra, mas mesmo assim seriam chuvas que nós não temos. A natureza não produz água assim, ainda mais em larga escala, que chova há mais de anos. Então é preciso que as pessoas tenham racionalidade para poder pensar que o dilúvio é apenas uma mitologia. No mínimo, para falar que eu não estou sendo radical, uma pequena enchente num lugar onde as pessoas do bronze não sabiam o que era o mundo todo. Não tinham noção simplesmente de mundo. O mundo deles era apenas aquilo. Era apenas aquele tanto. Não tinha tanto empenho como hoje. As pessoas não estudavam. Elas viviam da natureza e viviam da natureza inóspita, sendo caçados e caçando para sobreviver. Viviam do básico. Eu vou ler aqui agora uma controvérsia que vocês vão se atirar aos fatos.
A polêmica Arca de Noé. Com 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 20 de altura. As unidades de medida arcaicas sugeridas pelo Antigo Testamento, uma nova Arca de Noé acaba de ser inaugurada na cidade americana de Williamstown, após anos de controvérsia. A embarcação é o carro-chefe do parque temático religioso de Ark Encounter, e sua construção, que levou 6 anos, custou 100 milhões e 330 milhões de dólares. As obras foram financiadas por doações privadas. A Arca de Noé demandou quase 8 mil metros cúbicos de madeira. Quase 8 mil metros cúbicos de madeira, e suas medidas de vez do diâmetro são de 150 metros por 26 metros por 15 metros. Dimensões, segundo a Bíblia, foram exigidas por Deus, quando Noé ordenou a Noé construir uma embarcação usada para preservar a espécie de animais durante o dilúvio. No interior, há 3 pisos, explicando a história contada no Gênesis, a 100 modelos de animais, incluindo uma polêmica participação de dinossauros, que nós sabemos que não é verdade. Não há qualquer referência do primeiro livro da Bíblia à presença de criaturas pré-históricas na arca, até porque, segundo a ciência, estes animais foram extintos há mais de 150 milhões de anos antes do surgimento do primeiro ancestral humano. Porém, os idealizadores do parque incluíram os dinossauros como parte de sua defesa da teoria que Deus criou todos os seres vivos. Por que será que eles incluíram os dinossauros? Para poder manter a sua mentira? Falar que Deus criou até os dinossauros? Answers em Gênesis, resposta de Gênesis, em tradução literal, empresa por trás do projeto disse à BBC Mundo, em espanhol, que recebera 16 mil visitantes por dia. Em um mundo cada vez mais laico e tendencioso, é hora de nós cristãos fazermos algo, disse Ken Han, fundador da empresa, durante a abertura do parque da última quinta-feira. O mundo não é tão laico assim, porque as pessoas são milhões e milhões de religiosos que tiveram fé em alguma coisa. Somos a minoria. Os ateus sempre foram minorias. E o Estado laico não se julga, não se volga em qualquer lugar, gente. Em poucos lugares é que o Estado laico volga. Só naqueles países mais desenvolvidos, Suécia, Noruega e outros lugares por aí, onde as pessoas têm consciência que religiões são perca de tempo. Basicamente, esse barco é uma capela, criando filhos cientificamente analfabetos, disse a agente de notícias AP Jim Helton, morador vizinho do parque. Um incentivo fiscal. Uma das críticas de Answers em Gênesis é que as empresas inicialmente teve aprovada uma verba de 18 milhões a 60 milhões, com incentivo fiscais com a base na Lei de Desenvolvimento Turístico do Estado do Kentucky. O governo chegou a cancelar o repasse, depois que veio a público o fato de Answers em Gênesis exigir que seus empregados declararem por escrito em contrato sua fé cristã. Por que será que as pessoas tiveram que declarar que eram cristãs? Por quê? Eu vou responder por quê. Porque a arca é uma questão de fé, é uma questão de acreditar sem evidência. Acreditar que um ser de qualquer mundo destruiu o planeta em nome de suposto pecado.
que pecados não existem, existem os crimes. Ainda mais de criaturas como seres que foram simplesmente criados do barro, da costela um do outro, seriam seres praticamente irmãos. A notícia é contraditória disso aí, porque não há evidência que corrobore quando duas criaturas são criadas de gêneros idênticos. O problema é que o DNA certamente seria totalmente quebrado, porque haveria mutações muito severas que poderia criar que essas pessoas viessem a ter problemas genéticos, de ordem genética, onde vocês vê por aí pessoas que acabam tendo parentes consanguíneos próximos. Muitos filhos nascem com problemas hereditários, problemas de deficiência de vários tipos aí mentais. Por quê? Porque acaba a linha tênue entre a seleção natural é que voga para que possam nascer indivíduos saudáveis. Uma pessoa que tem parentes consanguíneos, a probabilidade de acontecer problemas hereditários, congênitos, é muito grande. A gente vê na natureza que nem na natureza os animais aceitam parentes próximos. Eles simplesmente expulsam parentes próximos. Por quê? Por causa que eles querem ter filhotes saudáveis, filhotes que não tenham problemas congênitos, problemas hereditários e de genes quebrados, ou pessoas com problemas hereditários. Então, pessoal, fazendo esse vídeo aqui e agradecendo a nossa colaboradora que simplesmente nos ajudou a garantir que esse vídeo saia e que eu possa ter mais qualidade para poder continuar gravando. Muito obrigado, Edmeia. Agradeço mesmo de coração pelo gesto que você fez. Um grande abraço, tudo de bom para vocês e eu te dedico esse vídeo. Tudo de bom. E eu vou deixar também os links das matérias que eu li falando sobre as grandes extinções em massa. Cambriano, em vários lugares por aí. Para que vocês possam simplesmente estar por trás de tudo isso. Então, muito obrigado. Essa é a parte 1 do nosso especial. A próxima parte será no dia 25. Deixa seu like, curta, compartilhe. Valeu! Acontecem extinções em massa. Muitas espécies dão lugares às outras. Então, a gente vai observando que de eras em eras acontecem extinções em massa. E essas extinções estão cada vez mais provadas pelo registro fóssil. Se você observar que durante o período do Cambriano houve grandes extinções em massas por causa de vulcões. Eles têm sido os maiores causadores de destruição em massa.
causando prejuízo para grandes espécies, acabando com o nicho evolutivo de muitas criaturas. E tudo isso está no registro fóssil. Você pode pesquisar em qualquer lugar na internet que você vai, pelo menos, saber ao certo o que aconteceram. Tudo que eu estou conversando por aqui, estou compartilhando com vocês, é para dizer que se há milhões de anos se extinguiu grandes animais, grandes terópodes, dinossauros, e o registro fóssil simplesmente prova que aconteceu, aonde está a Arca de Noé? Porque em incansáveis buscas de procura, há um negócio um pouco mais recente, isso numa idade evolutiva, não estaria muito tempo encoberta, porque acontece de barcos serem encontrados, barcos vikings, e grandes embarcações, e essas embarcações sempre são achadas do registro fóssil. Outra coisa, agora, você vir falar para mim que a arca, ela simplesmente continha em seu interior animais filhotes, aí que está um grande problema. Alimentar animais adultos, como eu falei naquela live, é complicado, porque animais de grande porte comem muito. Leões comem quilos e mais quilos de carne. Pelo menos, aproximadamente 5 quilos de carne por dia. Se o registro fóssil mostrou que há milhões de anos sempre aconteceu extinções em massa, por que ninguém nunca conseguiu descobrir a arca de Noé? Por que será que eles querem empurrar uma história que os sumérios contam? Os nativos sul-americanos também têm a sua história sobre uma inundação. Até os índios nativos também falam sobre grandes inundações. Mas sempre o que vale é só uma história que não tem evidência científica nenhuma. Voltando, se houvesse apenas filhotes na arca, onde estariam os pais para cuidar? Aí vem aquela história. Não, eles estariam todos dormindo. Esses animais viveriam sedados dia e noite? Falam que é 40 dias e 40 noites. Mas o período contado é 1 ano. Criaturas iriam ficar dormindo há 1 ano? Outra questão que me intriga. No comentário, alegando para mim que o Rio Negro e o Rio Solimões não se cruzam, eu tenho a resposta. O Rio Negro, ele tem o pH diferente do Rio Solimões. O Rio Negro possui uma crosta negra em cima, crosta de algas, e as espécies, elas não se encontram facilmente. Por quê? Porque elas estão acostumadas no habitat diferente, o pH, a temperatura da água em outra quantidade. E se cruzarem as espécies, com certeza
essas espécies estarão adaptadas aos dois habitats, tanto o habitat do Rio Negro como do Solimões. Então, é muito fácil você vir e falar para mim que o dilúvio mítico aconteceu, sendo que não, onde foi parar toda essa água que haveria inundado a Terra? A era geológica não remonta, não conta que houve dilúvios enormes de muita quantidade de água, porque a gente não vê insetos gigantes e também você não vê animais que morreram por inundação. E quando morreram, foram em tempos remotos, na época dos dinossauros ou antes. Então, meus amigos, é muito fácil eu culpar o homem de uma coisa que eu não vivi. Lembre-se que a seleção natural é o grande apogeu de tudo. Ela faz com que cada um de nós sobreviva tempos em tempos. Se você observar toda a água que existe nos continentes, e nem mesmo as águas que foram da pré-história ou da época dos dinossauros, porque a água que nós tomamos é a mesma que os dinossauros beberam. Não condiz com a verdade. A verdade é que o dilúvio é apenas uma mitologia que se passou de muitos e muitos milênios. Então, pessoal, outra coisa que as pessoas falaram das serpentes, que ela simplesmente foi amaldiçoada. Olha só a mentalidade de quem fala isso. Maldições, meu povo, não existem. Porque maldições são coisas que fantasiosas, coisas que o ser humano leva como superstição. Mas a hipótese mais aceita pelos cientistas é que há muitos milhões de anos alguns lagartos ou répteis iam se aprofundando em buracos, e ao longo que os buracos iam afunilando, eles foram se adaptando, foram perdendo as patas. Então, há 252 milhões de anos, apareceu a prova que todos queriam. Cobras com patas, ou serpentes com patas, há muitos milhões de anos. Então, pessoal, é preciso que as pessoas tenham sempre muito, mas muito mesmo, muita racionalidade para poder acreditar em qualquer coisa. Acreditar que aconteceu uma grande inundação, sendo que nem os oceanos juntos com os grandes mares caberiam para fazer uma inundação do tamanho que eles propõem. A Terra, ela tem a porção mais de água do que de terra, mas mesmo assim seriam chuvas que nós não temos. A natureza não produz água assim, ainda mais em larga escala, que chova há mais de anos. Então é preciso que as pessoas tenham racionalidade para poder pensar que
o dilúvio é apenas uma mitologia. No mínimo, para falar que eu não estou sendo radical, uma pequena enchente num lugar onde as pessoas do bronze não sabiam o que era o mundo todo. Não tinham noção simplesmente de mundo. Tinham o mundo deles era apenas aquilo. Era apenas aquele tanto. Não tinha tanto empenho como hoje. As pessoas não estudavam, elas viviam da natureza e viviam da natureza inóspita, sendo caçados e caçando para sobreviver. Viviam do básico. Eu vou ler aqui agora uma controvérsia que vocês vão se ater aos fatos. A polêmica Arca de Noé. Com 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 20 de altura. As unidades de medida arcaicas sugeridas pelo Antigo Testamento, uma nova Arca de Noé acaba de ser inaugurada na cidade americana de Williamstown, após anos de controvérsia. A embarcação é o carro-chefe do parque temático religioso de Ark Encounter, e sua construção, que levou 6 anos, custou 100 milhões e 330 milhões de dólares. As obras foram financiadas por doações privadas. A Arca de Noé demandou quase 8 mil metros cúbicos de madeira. Quase 8 mil metros cúbicos de madeira, e suas medidas de vez do diâmetro são de 150 metros por 26 metros por 15 metros. Dimensões, segundo a Bíblia, foram as exigidas por Deus, quando Noé ordenou a Noé construir uma embarcação usada para preservar espécies de animais durante o dilúvio. No interior, há 3 pisos, explicando a história contada no Gênesis, a 100 modelos de animais, incluindo uma polêmica participação de dinossauros, que nós sabemos que não é verdade. Não há qualquer referência do primeiro livro da Bíblia à presença de criaturas pré-históricas na arca, até porque, segundo a ciência, estes animais foram extintos há mais de 150 milhões de anos antes do surgimento do primeiro ancestral humano. Porém, os idealizadores do parque incluíram os dinossauros como parte de sua defesa da teoria que Deus criou todos os seres vivos. Por que será que eles incluíram os dinossauros? Para poder manter a sua mentira? Falar que Deus criou até os dinossauros? Answers em Gênesis, resposta de Gênesis, em tradução literal, empresa por trás do projeto disse à BBC Mundo em espanhol que recebera 16 mil visitantes por dia. Em um mundo cada vez mais laico e tendencioso, é hora de nós cristãos fazermos algo, disse Ken Han, fundador da empresa, durante a abertura do parque da última quinta-feira. O mundo não é tão laico assim, porque as pessoas são milhões e milhões de religiosos que tiveram fé em alguma coisa. Somos a minoria. Os ateus sempre foram minorias. E o Estado laico
não se julga, não se volga em qualquer lugar, gente. Em poucos lugares é que o Estado laico volga. Só naqueles países mais desenvolvidos, Suécia, Noruega e outros lugares por aí, onde as pessoas têm consciência que religiões são perca de tempo. Basicamente, esse barco é uma capela, criando filhos cientificamente analfabetos, disse a agente de notícias AP Jim Helton, morador vizinho do parque. Um incentivo fiscal. Uma das críticas de Ian Sowers em Genesis é que as empresas inicialmente teve aprovada uma verba de 18 milhões a 60 milhões, com incentivo fiscais com a base na Lei de Desenvolvimento Turístico do Estado do Kentucky. O governo chegou a cancelar o repasse, depois que veio a público o fato de Ian Sowers em Genesis exigir que seus empregados declararem por escrito em contrato sua fé cristã. Por que será que as pessoas tiveram que declarar que eram cristãs? Porque eu vou responder por quê. Porque a arca é uma questão de fé, é uma questão de acreditar sem evidência. Acreditar que um ser de qualquer mundo destruiu o planeta em nome de suposto pecado, que pecados não existem, existem os crimes. Ainda mais de criaturas como seres que foram simplesmente criados do barro, da costela um do outro, seriam seres praticamente irmãos. A notícia é contraditória disso aí, porque não há evidência que corrobore quando duas criaturas são criadas de genes idênticos. O problema é que o DNA certamente seria totalmente quebrado, porque haveria mutações muito severas que poderia criar que essas pessoas viessem a ter problemas genéticos, de ordem genética, onde você vê por aí pessoas que acabam tendo parentes consanguíneos próximos. Muitos filhos nascem com problemas hereditários, problemas de deficiência de vários tipos aí mentais. Por quê? Porque acaba a linha tênue entre a seleção natural é que voga para que possam nascer indivíduos saudáveis. Uma pessoa que tem parentes consanguíneos, a probabilidade de acontecer problemas hereditários, congênitos, é muito grande. A gente vê na natureza que nem na natureza os animais aceitam parentes próximos. Eles simplesmente expulsam parentes próximos. Por quê? Por causa que eles querem ter filhotes saudáveis, filhotes que não tenham problemas congênitos, problemas hereditários e de genes quebrados, ou pessoas com problemas hereditários. Então, pessoal, fazendo esse vídeo aqui e agradecendo a nossa colaboradora que simplesmente nos ajudou a garantir que esse vídeo saia e que eu possa ter mais qualidade para poder continuar gravando. Muito obrigado, Edmeia. Agradeço mesmo de coração pelo gesto que você fez. Um grande abraço, tudo de bom para vocês e eu te dedico esse vídeo. Tudo de bom. E eu vou deixar também os links das matérias que eu li falando sobre as grandes extinções em massa.
Cambriano, em vários lugares por aí. Para que vocês possam simplesmente estar por trás de tudo isso. Então, muito obrigado. Essa é a parte 1 do nosso especial. A próxima parte será no dia 25. Deixa seu like, curta, compartilhe. Valeu!